obstruções mais baixas. Como eu falei na introdução da outra aula, a gente deu um apanhado geral do quadro de obstrução. O abdômen agudo obstrutivo, ele é tido como uma das principais emergências atendidas no pronto-socorro pediátrico. E a gente tem que entender o que é o abdômen agudo obstrutivo para poder definir qual tipo seria, se seria alto, seria baixo, entender a gravidade, para a gente pensar nas possibilidades diagnósticas e no tratamento. Então, primeiro a gente entender assim, o que causa uma obstrução? Pode ser uma causa interna daquele órgão, né, gastrointestinal, então, dentro do estômago, dentro do intestino, alguma massa, algum tumor que vai ser raro em crianças, mas causar essa obstrução de dentro para fora, ou causas externas, em que vai vir por compressão extrínseca e causar obstrução. No caso aí a gente já teria as bridas e outras lesões que não são do órgão específico, mas de fora, que vão cursar com uma clínica parecida de obstrução intestinal. Quanto à classificação, a gente tem uma classificação ampla, que pode ser assim, uma obstrução mecânica, então tem especificamente algo que existe, que obstrui aquela luz daquele órgão, ou pode ser uma obstrução funcional, não tem nada obstruindo realmente, mas aquele órgão ele não funciona de maneira adequada, com peristaltismo, para fazer funcionar e... Eu estou com um problema aqui na minha apresentação, mas vai dar certo. Para poder funcionar e evoluir aquele conteúdo de forma satisfatória. Fora isso, a gente tem também a classificação quanto à altura da obstrução, se é uma obstrução alta ou baixa. Não tem um limite específico que a gente vai falar, que vai definir acima daqui é alto ou acima é baixo. Abaixo é obstrução baixa, mas geralmente na porção ali do ilho terminal, do jejum, no início ali, a gente já considera como sendo esse limite para obstrução alta ou baixa. Tem patologias que podem cursar com os dois tipos de obstrução, vai depender de onde ela ocorre. O exemplo maior delas é a brida, a aderência intestinal. Se ela ocorrer lá no início do intestino, lá do duodeno, vai causar uma obstrução alta. Se for uma aderência que pega lá mais embaixo, região de colo, vai ser uma obstrução baixa. Eu optei por falar dela na aula de hoje, da obstrução baixa. Fora isso, a gente tem que ver em relação à gravidade, e que vai depender muito do tempo de início de tratamento, do diagnóstico e de tratamento dessas obstruções. Se a gente identifica logo uma obstrução, a gente começa a tratar logo, a gente pega ela numa fase inicial e acaba sendo uma obstrução simples. Se a gente pega numa fase já tardia para tratar, é uma obstrução complicada, que muitas vezes já vai ter evoluído para necrose, para isquemia, e vai ser uma criança grave com sepsis, com peritonite. Tem tipos de obstrução, como no caso dos bulbos, que vão cursar com uma alça fechada e que são mais urgentes ainda pelo risco de evoluir para perfuração e para peritonite. Mas que também eu já falei na aula anterior, não vou falar hoje de novo. Então, vamos um pouquinho agora. Na aula hoje eu quero focar mais mesmo nas principais doenças que a gente vai encontrar na faixa etária pediátrica. Também a gente tem que pensar que algumas são mais típicas do período neonatal e outras podem acontecer em outras idades e que vão cursar com esse quadro clínico. Então, eu vou falar um pouquinho, não dá para falar muito de cada um, porque o tempo acaba ficando muito extenso e eu acho que tem assuntos que merecem uma aula específica para cada um. Depois a gente pode acabar elaborando isso de outra forma. Então, as principais patologias hoje que eu pensei que vão cursar com obstrução gastrointestinal baixa na infância e que pode necessitar de um tratamento cirúrgico. Uma das mais comuns é a hérnia inguinal encarcerada, a invaginação intestinal, as bridas ou aderências intestinais, a constipação intestinal crônica, principalmente, com formação de fecaloma, a doença de Hirschsprung ou megacolo congênito, a síndrome da rolha meconial, o ilho meconial e a síndrome do colo esquerdo. Tem várias outras, como eu já falei. As atresias de colo, mas que vão funcionar como as atresias de jejum e ilho, que eu já acabei falando na aula anterior. A gente tem a clássica anomalia no retal, que, obviamente, por não ter um ânus formado, vai causar uma obstrução distal, mas a anomalia no retal é um assunto muito extenso e muito importante, que eu acho que não cabe a gente falar disso aqui hoje. Mas também, obviamente, é uma causa de obstrução baixa. Outras causas de impactação retal
por corpo estranho, e em criança a gente vê muito por obstrução por semente de jabuticaba, de acerola, mas que vão funcionar mais ou menos como formação de fecaloma. O tratamento é bem semelhante, por isso eu não especifiquei aqui hoje também. Vamos começar, então, falando da hernia inguinal encarcerada. A hernia inguinal, o encarceramento da hernia inguinal é a principal causa de obstrução intestinal no primeiro semestre de vida do paciente. Então, a gente vê que 70% das vezes dos encarceramentos, elas vão acontecer no primeiro ano de vida. Por isso, é um dos motivos que a cirurgia de hernia inguinal, ela deve ser realizada ao diagnóstico, independente da idade do paciente. Por quê? Porque quanto mais novo for aquele paciente, se for bebê, se for prematuro, maior o risco de encarcerar e ter que ir para uma cirurgia de urgência. E o encarceramento nada mais é do que o aprisionamento dentro daquele conduto peritônio-vaginal de uma víscera ou órgão peritoneal. Nos sintomas, a gente vai ter um bebê que vai estar irritado, vai estar com dor abdominal e cólica, vai apresentar vômitos e também pode ter distensão abdominal, a depender do tempo de evolução daquele encarceramento. Quanto mais tempo encarcerado, provavelmente maior a distensão e pior o estado geral da criança. No exame físico também a gente vai perceber essa tumefação que vai ser dolorosa, tensa, globosa, lisa, muitas vezes com hiperemia ali na região inguinal ou até ínguino escrotal. Aqui uma ilustração só, né, do que básica assim, do que é uma hérnia por fora, e aqui o encarceramento, no que consiste. Então, o intestino ele vai entrar pelo conduto peritônio vaginal, pelo anel herniário, e vai ficar preso ali, causando, então, se a gente não tratar com urgência, pode evoluir para uma isquemia, perfuração, necrose dessa parte do intestino. Nesse esquema específico, está o seco e até o apêndice aqui encarcerado, o que não é muito comum. O tratamento ele deve ser feito de urgência, e o tratamento de urgência, na maioria dos casos, é a simples redução desse conteúdo herniário para dentro do abdômen, para dentro da cavidade abdominal. Mas lembrando que isso não pode ser feito na bruta, com a criança chorando, porque você não vai ter sucesso. Você vai estar fazendo uma força contrária a que ela vai estar chorando, forçando o abdômen aqui para fora, e você fazendo força para dentro. Então, sempre que for tentar reduzir uma hernia encarcerada em criança, a gente tem que fazer uma analgesia potente, intravenosa, tem que fazer uma sedação adequada para essa criança, tem que ser numa sala de emergência, de um pronto-socorro ocupado, tem que posicionar bem essa criança, então a gente tem que deixar ele deitado, com o coxinho preferencialmente embaixo da região inguinal, para deixar aquela região um pouco mais elevada, para facilitar até a ação da gravidade na hora de fazer essa redução. E a redução a gente vai com uma mão delimitando ali o anel herniário interno, e com a outra mão fazendo uma pressão firme e constante no conteúdo até que ele entre. Na maioria das vezes, como eu falei, a gente consegue resolver com essa redução manual, e aí o tratamento definitivo é com a cirurgia de correção da hérnia, mas ela deve ser feita de forma eletiva ou uma urgência relativa, geralmente 42 a 72 horas após a redução, quando a gente vai ter uma melhora do edema, e da alteração tecidual local. Se, apesar de todo esse posicionamento, sedação, analgesia, a gente não conseguir reduzir a hérnia, ou a criança já tiver sinais de peritonite, de sepse, tiver uma evolução mais arrastada e a gente tiver essa suspeita que teve lesão desse órgão aqui aprisionado, aí está indicada a cirurgia e é uma cirurgia de urgência. Geralmente a gente aborda com uma ignotomia mesmo, não é necessária a laparotomia. E aí você observa o aspecto do órgão encarcerado. Se tiver um órgão viável, sem sinais de isquemia, você vai reduzir e corrigir a hérnia, normalmente como uma hérnia inguinal que a gente já corrige. Se tiver sinais de gangrena daquela alça, aí você pode fazer a ressecção da alça e a anastomose por essa via mesmo de ignotomia. Raramente é necessária a laparotomia. Outra patologia que cursa com obstrução, que geralmente é mais baixa, é a invaginação intestinal. Por que eu falo geralmente? Porque a maioria dos casos ela vai acontecer do ilho seco para o colo. Alguns casos ela acontece mais alta, ilho ileal, mas como não é a maioria, hoje eu preferi falar nessa aula de hoje de obstrução baixa.
é a causa de obstrução intestinal mais frequente no segundo semestre de vida da criança. Então, entre 6 meses a 1 aninho, a principal causa de obstrução é a invaginação, sempre pensar nela. E a maioria é idiopática. Nas crianças mais velhas, que chegam para a gente com invaginação, a gente tem que sempre pensar numa causa para essa invaginação. Que pode ser o divertículo de Mecke ou a presença de algum tumor. Então, sempre investigar por que aconteceu essa invaginação, diferente dessas crianças da cidade, que não tem uma causa definida. 65% das invaginações vão acontecer em menores de 1 ano e 40% delas entre 4 e 10 meses. E a invaginação acontece essa telescopagem, essa entrada do intestino mais proximal para dentro do intestino distal. O quadro típico da criança vai ser aquela criança gordinha, saudável, nunca teve nenhum problema de saúde e que vai iniciar subitamente com dor abdominal, que vai vir em salvas episódicas e que pode estar associado a vômitos ou não. No intervalo daquela dor, aquela criança geralmente vai estar mais tranquila e muitas vezes, se já tiver mais tempo de evolução, até prostrada, apática. Ela pode apresentar as fezes na coloração vermelho escuro e mais mucoide, semelhando a uma consistência de geleia, e é tido como o nome de geleia de morango ou geleia de framboesa, é a característica típica da invaginação intestinal. Em 85% dos casos, é possível palpar uma tumoração no quadrante superior direito, que vai ser essa parte da região invaginada, do ilho para dentro do seco e do colo direito, e a fossa ilíaca, então, vai estar vazia. É denominado sinal de Dance. Para diagnóstico da invaginação intestinal, a gente vai ter primeiro a suspeita clínica, que já vem com uma suspeita muito forte, né? Seguindo essa história clínica, o sinal de Dance, a avaliação toda. Mas a gente pode pedir um raio-x simples de abdômen, que em 50% dos casos pode identificar uma massa opacificada, representando os gases no colo transverso. E o ultrassom de abdômen é o exame de escolha. Ele vai mostrar imagens características de alvo nos cortes transversais e pseudo-rim nos cortes longitudinais. Tem alta sensibilidade, alta especificidade e não é um exame invasivo. Geralmente é de fácil acesso e que dá um diagnóstico rápido para a gente. Outro exame que pode ser diagnóstico e terapêutico é o enema, que pode ser feito por bário, mas ultimamente a gente evita de usar o bário, porque ele é mais agressivo, se tiver alguma isquemia intestinal, perfuração, ele faz uma peritonite mais grave, então a gente costuma usar o enema com iodo ou um enema de ar. Ele vai ter boa precisão, só que muitas vezes, por exemplo, o enema com contraste, você vai precisar da radioscopia associada para você conseguir acompanhar o exame e ver a evolução, para ver se você está conseguindo resolver, tanto para o diagnóstico quanto para a resolução terapêutica, né? E o de ar, geralmente, a gente acompanha por ultrassom. Então, não depende só da ação do cirurgião, você depende de ter essas outras equipes, né, disponíveis no seu hospital, e depende que a criança esteja em boas condições. Se for uma criança já em estado mais grave, séptica, está contraindicado fazer enema. Do tratamento, então, a princípio, essas crianças aí de 6 meses a 1 ano, que chegam em bom estado geral, com poucas horas de evolução, a preferência é para o tratamento não cirúrgico com os enemas que eu falei, que pode ser com contraste ou com ar, eles têm alta taxa de êxito, baixa mortalidade e uma rápida recuperação. Nos outros casos, em que se não conseguiu resolver com enema, ou então são crianças mais velhas ou em estado mais grave, a indicação é de cirurgia, e geralmente na cirurgia a gente só desinvagina, a gente solta aquele intestino de dentro do outro. Poucas vezes é necessária a ressecção, que vai ser só nos casos em que tem já a isquemia, a necrose já instalada, nos casos mais avançados. Aqui um esquema só demonstrando, então, com o intestino entrando dentro da parte distal, e aqui por dentro, né, como fica, e ele vai piorando e aumentando essa invaginação com a ajuda da peristalse intestinal mesmo. Aqui, o próprio intestino ele vai empurrando isso aqui para dentro cada vez mais. Então, quanto mais tempo passar,
para o diagnóstico, para o tratamento, pior fica e mais grave fica a situação da criança. As bridas ou aderências, então, são obstruções de pós-operatório. A maioria ocorrem até 2 anos da cirurgia inicial daquela criança. E, como eu falei no início, pode ser com obstrução alta ou baixa, dependendo da região intestinal envolvida. A brida pode acontecer em qualquer lugar do abdômen. Geralmente vai ser aquela criança que vai chegar com história de cirurgia anterior e queixando de dor abdominal, que pode ser já uma dor arrastada de alguns meses, que vem vindo de forma intermitente, acompanhada com vômitos ou não, mas a gente sempre tem que ter o alerta que se ela já passou por cirurgia e tem quadro de dor com vômito, suspeitar de brida, que antes talvez era uma brida mais frouxa, que não causava um quadro de obstrução mesmo, mas que chegou a evoluir para isso e causando uma obstrução total intestinal, chegando à urgência. E nesses casos, a dor já passa a ser constante e pode apresentar sinais e sintomas de comprometimento intestinal, febre, leucocitose, taquicardia. O diagnóstico ele é feito pela história e por raio-x simples de abdômen, na maioria dos casos, que vai ver a distensão de alça até certo ponto, com nível hidraéreo, e às vezes é necessário fazer a tomografia mais para descartar outras causas do que para confirmar uma aderência mesmo. O tratamento inicial das aderências intestinais é um tratamento conservador, que a gente pode manter nos casos em que a criança está estável, bom estado geral. A gente mantém por 24, 48 horas. Geralmente são crianças que têm apenas uma suboclusão. E a gente vai tratar como? Como descompressão gastrointestinal, passando uma sonda nasogástrica calibrosa, deixando aquele drenar e esvaziar ao máximo o conteúdo daquele estômago e do intestino proximal. Reposição hidroeletrolítica vigorosa, essas crianças chegam a ter uma desidratação grave, e antibiótico venoso, por causa da translocação bacteriana. Desde que não haja sinais de evidência de sofrimento intestinal, a gente inicia com esse tratamento e mantém por até 48 horas vendo o resultado. Se não houver clareamento da drenagem na sonda, diminuição da quantidade de drenagem e eliminação de flatos e fezes, a gente tem que partir para o tratamento cirúrgico. Ou então, já se a criança já chegar no estado mais grave, com sinais de peritonite, de sofrimento intestinal. E a cirurgia é uma laparotomia que geralmente a gente vai só soltar essas aderências. São raros os casos que a gente precisa fazer ressecção intestinal, mas eles também acontecem, dependendo da evolução, de como que essas brigas aconteceram. Se acontecer, a gente faz a ressecção e avalia o restante do intestino. Se possível, a gente já faz a anastomose primária na mesma cirurgia. Se não for possível, a gente deriva com uma ostomia. E sempre lembrar, sempre conversar com os pais que as aderências podem recidivar. Há uma grande chance de uma criança que foi operada por aderência ter outro quadro de aderência intestinal e precisar de novas cirurgias. E por quê? Assim, né? A aderência, quanto mais a gente brinca, quanto mais a gente mexe no intestino, quanto mais a gente mexe no abdômen, mais a chance de fazer aderência. Isso está relacionado ao talco da luva cirúrgica, as lesões teciduais, às vezes microscópicas, que a gente acaba fazendo quando solta essas aderências, a uma hemostasia que não foi feita de uma forma muito adequada. Então, sempre conversar com os pais e falar que qualquer queixa que a criança tenha de distensão, de vômitos, de dor abdominal, pensar novamente na possibilidade de aderência no futuro. A constipação intestinal com formação de fecaloma. Constipação intestinal ela representa 3% das consultas nos ambulatórios de pediatria hoje e 25% nos ambulatórios de gastroenterologia pediátrica. É uma queixa muito comum e, na maioria das vezes, nas crianças, principalmente, é de causa funcional. Então, é de problemas na dieta dessa criança, sem estar relacionado a uma causa orgânica mesmo. A impactação com o fecaloma, geralmente, ele acontece na constipação crônica e severa. E muitas das vezes a criança, nesses casos, vão ter anormalidades anorretais ou disfunções neurogênicas e funcionais gastrointestinais que vão levar à formação desses fecalomas. O quadro clínico é o de obstrução, com dor abdominal, distensão progressiva, vômitos e a parada de eliminação de gases e fezes. O diagnóstico a gente vai ter pela clínica,
O toque retal é sempre importante fazer toque retal na suspeita de qualquer obstrução intestinal, seja alta, seja baixa, seja a causa que for que você está imaginando, mas principalmente no paciente constipado por suspeita de fecaloma, você tem a obrigação de fazer um toque retal. E no toque, você vai sentir a presença de uma massa de fezes endurecida na ampola retal, mas que pode ser encontrada em menos de 50% dos casos só. Por quê? Porque muitas vezes esse fecaloma não vai estar aqui embaixo na ampola retal, ele vai estar mais alto, vai estar no sigmoide, vai estar no transverso, ele não necessariamente está lá embaixo. E se ele não estiver lá embaixo, eu não consigo perceber no toque. Eu vou perceber no raio-x, então, que eu mostro que uma massa gigante de fezes, e aqui com a distensão do colo esquerdo, do colo transverso todo, para cima, proximal dessa massa. Então, sempre importante fazer toque retal e fazer o raio-x de abdômen. Algumas vezes, além desses exames, a gente precisa fazer também enema, manometria retal, biópsia retal, tomografia, colonoscopia, a depender da sua suspeita clínica. Se você acha que aquela criança não tem uma constipação funcional, tem chance dela ter um risco, provavelmente você vai seguir essa ordem, enema, manometria, biópsia. Ou se você acha que a obstrução é por outra coisa, por outra causa, que não o fecaloma, você vai para a tomografia, você vai para o colômetro. Então, isso aí é muito individualizado, depende de cada caso e de cada situação. O tratamento é a desimpactação desse fecaloma. A gente tem que tirar o fecaloma, porque quanto mais tempo ele ficar aí, mais ele vai distender esse intestino, mais ele vai causar lesão na parede do intestino onde ele está impactado e acima dele com distensão e risco de perfuração, peritonite e tudo mais que a gente já conhece. A desimpactação inicialmente é feita de forma clínica, vamos dizer assim, que é a desobstrução por via retal, primeiro com o próprio dedo. Nossa, gente, isso está muito chato. Com o próprio dedo, que você vai quebrar esse fecaloma inicialmente e depois fazer um esquema com clister, com laxante, tanto via retal quanto via oral, para poder limpar todo esse intestino. Algumas vezes, se o fecaloma for muito grande, muito duro, você não conseguir quebrar ele de forma tão conservadora, às vezes é necessário levar para o centro cirúrgico, fazer a raquianestesia, fazer um relaxamento desse paciente para a gente conseguir desimpactar melhor essa parte distal e evoluir com o tratamento clínico. E algumas vezes é necessário ainda a laparotomia. Quando esse fecaloma é mais alto e a gente não consegue fazer essa limpeza só com clister e com laxante, às vezes a gente precisa fazer uma enterotomia para retirar essa massa intestinal, ou às vezes até fazer ressecção intestinal, nesses casos mais graves de isquemia, de perfuração já. E muitas vezes a gente precisa fazer a derivação intestinal com ostomia. Outra causa de obstrução distal, e que é um exemplo de obstrução funcional, né, porque na verdade não é funcional, o que eu queria dizer, que não é uma causa física, vamos dizer, não tem nada obstruindo internamente aquela luz. Né? O doença de Hirschsprung é um defeito na inervação entérica distal. Vai faltar células ganglionares nas camadas submucosa e muscular daquele segmento intestinal e vai ter um aumento das fibras neurais colinérgicas. E, geralmente, a parte mais envolvida no intestino é o reto sigmoide. Ela tem uma incidência global de 1 para cada 4 mil nascidos vivos e corresponde a 20 a 25% das causas de obstrução intestinal neonatal. Então, neonatal obstruído, pensar em risco. A clínica é de obstrução distal. O toque retal, você não vai palpar muitas vezes fezes, fecaloma, nada disso. Mas quando você retirar o dedo, você vai observar uma saída explosiva de gases e fezes. Pode ter obstrução, distensão abdominal generalizada, que vai aumentando gradualmente, ou pode acontecer de forma súbita, acompanhado de vômitos biliosos. Junto disso, a criança também pode ter um quadro de diarreia, fezes líquidas e fétidas, que vão levar a um quadro geral pior dessa criança, com febre, queda de estado geral, e que é o diagnóstico que a gente pode fazer de enterocolite associada ao risco, já chegando numa patologia mais grave. O diagnóstico de Hirschsprung é feito, né, sempre suspeita clínica, o exame físico.
a radiografia de abdômen simples, a gente vai ver uma distensão de alças com ausência de ar no segmento distal, na maioria dos casos. Mas o que vai dar um sinal melhor para a gente é o enema aqui mostrando como exemplo aqui, tanto o esquema de risco seria esse, a parte distal mais afinada, né, sem os neurônios, e a parte proximal do sigmoide, que está sendo representado aqui, que não é a parte doente, vai estar dilatada, tentando fazer pressão, tentando fazer força para vencer essa área doente aqui de baixo. E essa mesma área está representada aqui, então, no enema, que aqui, contraste, você mostra essa parte distal bem afinada, uma zona de transição aqui e a parte proximal já dilatada. É melhor de ver sempre no perfil esse enema, e a gente vai conseguir observar essas zonas de transição em cerca de 65% dos casos. O enema sendo suspeito, a gente pode pedir uma manometria no retal. A manometria ela vai medir alterações de pressão do canal anal, é feita passando uma sonda com balonete pelo ânus, insufla aquele balonete e testa se vai ter reflexo ou não vai ter reflexo. Quando não tem o reflexo, geralmente é muito sugestivo de doença de risco, mas a partir daí a gente indica a realização de biópsia, que é o diagnóstico definitivo. Então, manometria inconclusiva ou sugestiva de risco, ou seja, reflexo ausente, a gente encaminha para a realização de biópsia retal. Na biópsia, para confirmar risco, a gente vai ter a principal característica, a ausência de células ganglionares na coloração hematoxilina e eosina, e pesquisa de atividade de acetilcolinesterase com resultado positivo. O tratamento do risco é sempre cirúrgico. Se aquela criança tiver desenvolvido uma enterocolite do risco, primeiro, obviamente, tratar clinicamente a enterocolite, que é uma doença mais grave, uma evolução grave do risco, e partir para a cirurgia do risco mesmo, que é um tratamento cirúrgico, que pode ser feita em 1 ou 2 tempos. Como eu disse, se tiver um quadro de enterocolite, um paciente grave, séptico, provavelmente a gente vai abordar aquela criança e fazer só uma colostomia para aliviar naquele momento e vai fazer a cirurgia definitiva depois. Ou se o diagnóstico for numa criança que está estável, em bom estado geral, num recém-nascido, a gente já pode fazer a cirurgia num tempo só, fazendo a ressecção dessa parte aqui do segmento gangliônico. Tem várias técnicas para realizar essa cirurgia. Uma das mais utilizadas hoje, com melhor recuperação da criança, é a técnica que é feita endoanal. Então, não tem nem que ter abordagem abdominal. Você faz a cirurgia toda por dentro do ânus, você puxa essa parte doente aqui, resseca e faz a anastomose aqui, bem próxima à linha pectínea, acima um pouco da linha pectínea. Tem uma aula também só de doença de risco, então eu vou falar melhor das técnicas e da patologia em si. Outra doença que causa obstrução distal é a síndrome da rolha meconial. Essa síndrome é uma doença benigna e uma causa frequente de obstrução funcional distal do recém-nascido, né? Mecônio vai acontecer só em recém-nascido. É uma forma transitória de obstrução retal e ela, que é causada por quê? Pelo mecônio que vai estar espesso, obstruindo aquele intestino. Tem uma incidência estimada para 1 para cada 500 a 1.000 recém-nascidos, e sempre pensar em diagnóstico diferencial de risco e investigar hipotireoidismo, que geralmente estão associados à rolha intestinal, à rolha meconial. O diagnóstico a gente vai fazer, então, como? Aquele recém-nascido que está tendo distensão abdominal, que está tendo vômitos, e que não eliminou mecônio. Passou 48 horas, 72 horas de vida, ele não eliminou mecônio. Então, a gente vai pedir um raio-x de abdômen, que no raio-x simples a gente vai ver isso aqui, ó, alças dilatadas. Pode ser uma distensão, uma dilatação global ou mais específica aqui, de colo transverso, um pouquinho dilatado descendente aqui também. Pode ser feito o enema, também associado, que vai ver um reto e um colo de tamanho preservados, e vai ver falhas de enchimento nesse intestino, ao longo de diversas partes do intestino grosso, que vão corresponder às rolhas. As rolhas, a gente consegue identificar
é tipo um material mucoide mais espesso e que obstrui ali intrínseco mesmo a alça. Então, seriam essas partes aqui, ó, mais escuras, que é tido como uma falha de preenchimento mesmo do contraste, que geralmente é a rolha, onde vai estar obstruindo, causando todo o quadro clínico daquela criança. O tratamento, na maioria dos recém-nascidos, simplesmente você estimular a região retal com um cotonete, ou às vezes passar uma sondinha retal e fazer uma irrigação leve, isso daí você já consegue estimular, já consegue tirar essa rolha e já resolve o quadro da obstrução. Geralmente essa irrigação a gente pode fazer só com soro fisiológico puro, ou você pode misturar um pouquinho de contraste, que aumenta a osmolaridade e acaba puxando melhor essa rolha aí e desobstruindo. Mas na maioria das vezes a gente faz só com soro puro e já consegue fazer essa desobstrução. Então esse enema, né, relatado aqui, serviria, com contraste, serviria para diagnóstico e terapêutico, ou você faz só o terapêutico mesmo ali com o soro fisiológico. Em raríssimos casos, vai precisar de cirurgia. Raríssimos mesmo. Se for só rolha meconial, geralmente não precisa. Às vezes você vai ter que irrigar mais de uma vez, e hoje, amanhã, depois de novo irrigar mais um pouquinho, mas isso acaba evoluindo de forma bem favorável, bem satisfatória. O ilho meconial é outra patologia que pode causar obstrução. Agora não é por formação de folha, não é esse material muco espesso que está entre o mecônio lá obstruindo. É um mecônio espesso. A gente consegue ver o mecônio, ele já é um pouquinho mais puxento, o mecônio normal, mas no ilho meconial ele é bem graxento, bem puxento, bem grosso, bem espesso, e aquilo vai causar obstrução. O intestino do recém-nascido por si só não tem força peristáltica para poder eliminar aquele mecônio tão estressado. Então, até 50% dos recém-nascidos com ilho meconial vai ter alguma lesão intestinal associada, ou volvo, atresia, ou perfuração. Sempre pensar que o paciente com ilho meconial, a gente tem que investigar fibrose cística. Grande parte das vezes vai estar relacionado. Então, a gente vai resolver o problema da obstrução intestinal, mas tem que ser investigado o diagnóstico de fibrose cística também para esses pacientes. A distensão abdominal dele já vai estar presente desde o nascimento e vai piorar na medida que ele for chorando, que ele for deglutindo o ar, evoluindo para quadro de vômitos biliosos. As alças intestinais vão estar expressadas, vão estar palpáveis, muitas vezes visíveis, peristaltismo intestinal visível. A gente vai ter uma distensão maciça, um abdômen tenso, e pode evoluir até para eritema, sugerindo já a presença de complicações, né? Isquemia, necrose, enfim. Sempre realizar também, nesses casos, do toque retal. Geralmente, muitas vezes a gente não vai conseguir tirar esse mecônio graxento, espesso, pelo toque retal, mas você vai sentir um reto como se fosse atrésico, bem fininho, bem estreitado nesses pacientes. O diagnóstico, geralmente, a gente faz da obstrução por ilho meconial pelo raio-x de abdômen. Esse raio-x aqui não está tão bom, até porque eu cortei aqui a parte do estômago, né? A pessoa tirou. Mas a gente vê uma distensão gasosa com nível líquido apenas no estômago, e para baixo a gente vai ver um mecônio misturado com ar, principalmente no quadrante inferior direito, simulando uma imagem de vidro moído. Então a gente vê aqui, ó, essa imagem aqui toda salpicadinha, semelhante ao vidro moído, é uma imagem muito sugestiva de ilho meconial, e é chamado de sinal de Neuhauser. Pode ser feito um enema baritado. Ele vai identificar, então, o microcólon, geralmente, porque o ilho ele vai parar, muitas vezes, no jejum, no ilho, no intestino delgado. Ele não chega nem a alcançar o intestino grosso, de tão espesso que ele foi antes, ele não consegue entrar ali. Então, o intestino, geralmente, todo, ele vai estar com um aspecto de microcólon, intestino grosso, né? Porque ele não vai ter conteúdo intestinal nenhum. O tratamento, inicialmente, pode ser feito um tratamento conservador, do ilho meconial não complicado, com enemas também, igual no caso da rolha, mas aqui não adianta a gente fazer enema só com soro fisiológico, a gente precisa fazer contraste e usar preferencialmente o contraste iodado, por ser menos
deletéria ao paciente. Alguns casos, se tiver disponível a gastrografina, é um tipo de contraste também pode ser usado. E junto com esse enema, a gente costuma fazer a N-acetilcisteína, tanto por via alta quanto por via retal, que ele ajuda a deixar as secreções mais fluidas e ajuda na eliminação desse mecônio mais espesso. Fora isso, a criança vai estar em dieta zero, a gente precisa manter uma hidratação venosa. Esse tratamento conservador ele tem uma taxa de sucesso de 16% a 50%. Se não funcionar, a gente vai para o tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, a gente tem a opção de a gente fazer só uma enterotomia, então faz uma pequena abertura no intestino e faz a irrigação por ali, ou a gente pode tentar tirar o mecônio muito espessado por aquela abertura. E se tiver já complicações com isquemia, a cirurgia é indicada de urgência também, fazer secção intestinal, geralmente derivando aquele intestino, porque vai facilitar a eliminação desse mecônio, que se tiver um diagnóstico de fibrose cística, ele vai continuar sendo espesso até que seja iniciado o tratamento específico de fibrose cística. Então, o ideal é até que a gente não faça anastomose nesse mesmo tempo, pela dificuldade de manejo e pelo risco de ter uma nova obstrução. Então, geralmente opta-se por fazer a derivação, uma endoscopia na maioria dos casos. E a síndrome do colo esquerdo, outra patologia também que deve ser considerada um diagnóstico diferencial das causas de obstrução baixa, geralmente vai ocorrer em filhos de mãe diabética. Não é uma doença muito comum, mas tem que ser lembrada. E ela vai ter a clínica daquela criança, vai ser a clínica característica de obstrução intestinal distal. Extensão, vômito, dor abdominal. O diagnóstico ele vai ser feito com raio-x, um raio-x simples vai mostrar só dilatação de alto intestinal, o colo encurtado, perdendo tortuosidade. Mas na maioria das vezes a gente acaba tendo esse diagnóstico melhor com o enema, que vai mostrar tudo isso de uma forma muito mais clara. Então, o enema a gente vê isso, um reto até amplo, mas aqui começa o sigmoide e o colo esquerdo bem afilados, e a partir daqui como se fosse uma zona de transição de risco também, mostrando essa parte aqui do transverso, então, mais liso, vamos dizer assim, com perda da tortuosidade que geralmente ele tem. Se fazendo esse enema, você consegue, muitas vezes, ter uma resposta inicial ao enema, eliminação de grande quantidade de mecônio, e às vezes vai conseguindo evoluir isso aí de uma forma conservadora, com uma dilatação gradual aí desse colo esquerdo e evacuação normal dessas crianças. Sempre pensar que pode ser Hirschsprung e não síndrome do colo esquerdo. Justamente se tivesse imagem de transição. A gente não pode afirmar que é uma coisa ou outra. Então, sempre seguir o diagnóstico diferencial de risco e proceder à biópsia retal antes de qualquer procedimento. Nos casos mais complicados, que não resolver com o enema, com as irrigações, é necessário colostomia também, com a programação de uma cirurgia futura de ressecção dessa parte do colo doente. E é isso, um pouquinho que eu tinha para falar hoje. Como eu disse, tem várias outras patologias que causam obstrução baixa na criança, mas eu acho que o importante é a gente pensar sempre na clínica de obstrução, seja alta ou seja baixa, extensão abdominal, vômitos, dor abdominal, parada de eliminação de gases e fezes. A gente tem que acender o alerta para obstrução. Pode ser uma causa clínica, pode ser uma infecção que causa uma ilha dinâmica, mas pode ser uma causa cirúrgica e que se a gente não identificar e tratar rápido, aquilo pode acabar evoluindo para uma forma grave, com sepse, com peritonite e com óbito. Então, antes de tentar definir a causa de uma obstrução, a gente tem que iniciar um tratamento clínico, que sempre é o primeiro a ser instituído, independente da causa, descompressão gástrica com sonda, hidratação venosa, reposição hidroeletrolítica, antibiótico terapia, porque o risco de translocação bacteriana é grande, e sempre fazer esse tratamento rigoroso inicialmente, e a partir daí a gente pensar nos diagnósticos da obstrução, pela idade, pelo quadro, e seguir para o tratamento cirúrgico ou não, o mais rápido possível para evitar as complicações.
tá certo? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês precisam, eu estou à disposição.